casa vai falar hoje sobre força elétrica. Então, o que é a ideia da força elétrica? A ideia da força elétrica, ela parte inicialmente do entendimento que cargas se repelem ou se atraem, ok? Só que, historicamente, nós temos que, quando falar da força elétrica, ir lá em 1783, né? Mais ou menos essa data, com um personagem muito importante na parte elétrica, que é o Coulomb. Charles Augustin Coulomb, um francês. Ou seja, em 1783, ele publica um trabalho onde esse trabalho esclarece como que deve ser a força entre cargas pontuais, entre cargas pequenas. É a expressão que a gente usa até hoje, ok? Que expressão é essa? É aquela que fala que se eu tenho duas cargas aqui, né? Q1 e Q2 nas proximidades uma da outra, essas cargas se interagem com forças de atração ou repulsão. Então, para que a gente possa, né, colocar bonitinho lá na figura, vamos falar assim, ó, Q1 é positiva, Q2, Q2 é negativa. Então, se eu tenho uma negativa próxima a uma positiva, essas cargas irão se atrair com uma força que, primeiro, ela é dependente da distância entre as cargas, essa distância D. Tá? Agora, ela também depende do valor das cargas, do módulo das cargas. E essa força que existe entre elas, força, vamos lembrar que é um vetor, então todo vetor tem módulo, direção e sentido. Onde que está essa força? Essa força se encontra exatamente no raio de ação entre os centros das cargas. Ou seja, se elas são pequenas, você imagina que uma tem um centro, outra tem um centro, uma reta que você passar ali diz que a força se encontra sobre essa reta. Ou seja, é só a gente esticar um pouquinho esse segmento azul aqui, né? Então a força estará sobre essa reta. No caso, forças entre cargas opostas é uma força de atração, mas se é uma força de atração, se A1 atrai A2, A2 atrai A1, essas forças serão ação e reação. Ou seja, elas têm o mesmo módulo. Né? Se você for representar em termos de vetores, se uma é uma força F, a outra tem que ser o menos F. Ela tem que ser uma força que tenha mesma intensidade e sentido oposto. Tá? Então, essa força F, o módulo dela, o valor dela, o Coulomb falou que, primeiro, depende do meio onde as cargas estão imersas. Então, se depende do meio, deve ter uma constante para cada um desses meios. A gente normalmente tem duas formas de expressar essa constante. Ou você vê escrita como K, que é a constante elétrica do meio, muito comum aparecer o K do vácuo, falando que as cargas estão no vácuo, tá? Ou pode aparecer, ao invés do K, 1 sobre 4π epsilon zero. Ou seja, a gente expressa a constante elétrica através de uma outra constante, que é a permissividade do meio, epsilon, e esse 4π está relacionado à geometria do problema. Tá? Então, essa constante aqui é relacionada ao meio onde as cargas estão imersas. Essa força depende do módulo das cargas, módulo do Q1 vezes o módulo do Q2, ou seja, quando você vai usar essa expressão para determinar qual é o módulo da força, você não utiliza os sinais das cargas. Os sinais você vai usar lá na sua figura para indicar se a força é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Para indicar qual é a orientação do vetor, qual é a direção e sentido. Tá? Para calcular a força, sempre o módulo das cargas. E dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então essa aqui
é a lei da força elétrica, conhecida como a lei de Coulomb, né? Que normalmente a gente vê muito escrita simplesmente assim, né? Que F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D quadrado, ou seja, né? Porque você já está sabendo que vai usar apenas o valor das cargas sem o sinal, tá? E essa constante K depende do lugar onde elas estão. Então é muito comum aparecer para o K, o K0, que é relacionado ao vácuo, e esse valor vale 9 vezes 10 elevado a nona. Isso se você trabalhar no sistema internacional. Então, distâncias em metro, aqui vai estar ao quadrado, carga é Coulomb, tem o produto delas, força é Newton. E se eu vou falar do K, então eu tenho aqui a força em Newton, a distância vai para lá, é metro, mas é distância ao quadrado, então é metro ao quadrado. E Coulomb vezes Coulomb, Coulomb quadrado. Tá? Então esse é o K do vácuo, que normalmente aparece em exercícios, certo? Agora, uma coisa importante, gente, é entender o seguinte, que é muito comum falar, não, mas essa expressão aqui, ó, da força, né, o Coulomb só fez isso porque antes, né, bem antes, mais de 100 anos antes, o Newton já colocou aquela expressão para força gravitacional. Né? Como é que era a força gravitacional do Newton? Parecia uma constante, G, onde os planetas, os corpos se encontravam. Aparecia o produto das massas desses objetos, das massas desses planetas, e dividido pela distância ao quadrado. Só que essa lei da gravitação universal, gente, de Newton, ela é de 1687, certo? Então, logicamente, que se fosse para o Coulomb simplesmente falar, ó, como existe a lei do Newton e ela é assim para massas, para planetas, para massas, atração gravitacional, então para a parte elétrica deve ser a mesma coisa, só que a gente troca massa por carga, mas depende do inverso do quadrado da distância, que essa é a coisa importante. Realmente, se essa lei do Coulomb aqui, ó, 1783, tá? Alguns anos antes, né? 1667, 16 anos antes, 1687, a gente já teve o inglês, o Press-Klodvig. O Press-Klodvig, ele fez exatamente isso. Não, a força deve ser proporcional ao inverso do quadrado da distância. Tá? E o Coulomb, o que ele fez foi, se partiu disso, mostrar que isso era uma verdade, que realmente a coisa elétrica tinha que ser muito igual à coisa gravitacional. Então, quando a gente compara forças, depois comparação de campos, né, que nós ainda falaremos, tá? Então, o que ele fez? O Coulomb fez isso através de um negócio chamado uma balança de torção. Ou seja, ele tinha aqui uma haste com objetos que ele carregava eletricamente, com cargas conhecidas. Essas hastes presas aqui, né, por um suporte. Estava lá equilibrado, bonitinho. Quando ele aproximava dessas esferas carregadas outras esferas carregadas, com cargas também conhecidas, de mesmo tipo, então vamos colocar positivo aqui, ó. O que acontecia, colocava aqui também, ó, o que acontecia é que elas se repeliam. Ao se repelirem, essa força atuando nesse sistema aqui, ó, torcia ele. As cargas eram giradas no mesmo sentido, então ele torcia o fio de um tanto. E ele tinha para esse sistema uma tabela já dizendo para ele que se rodasse tantos graus, é porque a força naquele sistema era tanto. Tá? Ele não precisava nem medir, mas o que ele conseguia entender é que
Quando ele aproximava de uma determinada distância, o sistema rotacionava um tanto. Quando ele mudava a distância, rotacionava outro tanto, mas se ele, por exemplo, dobrava a distância, a força não caía pela metade. Se multiplicava por 2 a distância, a força não dividia por 2, ela dividia por 4. Então, se triplicasse a distância, a força dividia por 9. E aí, portanto, ele conseguiu mostrar que a força dependia também do quadrado, do inverso do quadrado da distância, assim como 100 anos antes disse o Newton. Tá? Mas ele fez isso pensando numa outra maneira, numa outra forma de mostrar. E pensa, gente, é tão complicado quanto a ideia do Newton. Por quê? Porque o Newton fez uma lei que valia para o movimento dos corpos. E como que a gente vai provar que isso é verdade? Como que a gente vai medir a massa dos corpos, pegar a distância, não sei o quê. Mas matematicamente era possível a gente provar que essa era a força. Essa lei do Coulomb para força entre cargas, veja que nós estamos aqui em 1783, e a gente, quando fala hoje dessas cargas, a gente fala de prótons e elétrons. Os elétrons só vão aparecer como uma coisa definida, né? Que a gente conseguiu mensurar a carga deles lá no começo do século XX, 1900. Então, portanto, né, esse trabalho de chegar a essa conclusão pensando em cargas, onde cargas, a gente conhecia cargas positivas e mensurava cargas positivas, realmente exige muito um brilhantismo aí do Coulomb. Lógico que a gente nunca faz nada do nada, a gente faz sempre baseado em coisas anteriores, né? Então ele pode até ter pensado aqui na lei da gravitação do Newton, mas até antes dele outras pessoas, né, haviam proposto que deveria depender do inverso quadrado da distância, assim como Newton, mas sem uma justificativa clara. Então o que o Coulomb fez foi conseguir, através da balança de torção, também verificar a verdade dessa lei para ele. Ok? Então essa é a força que você tem entre duas cargas. Qualquer problema que tenham mais cargas, você usa essa expressão pensando nessas cargas pequenininhas e depois pense em fazer a resultante entre elas. Ok? Então é isso aí. Força elétrica, lei de Coulomb, né? Algo importante na física. Certo? Fique em casa. Física em casa. Um abraço.